Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre arrebatamento. Ainda no capítulo 24, porém o subtítulo agora é Exortação à Vigilância. Então, no versículo 36 adiante. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Qual foi a pergunta dos discípulos lá no início? Não sei se você lembra, no início do nosso estudo. Quando essas coisas acontecerão? E o Messias responde: ninguém sabe. Mas o que ele quer dizer é: mas vocês poderão identificar pelos sinais que está próximo o fim. Então, ele não fala o dia e a hora, mas ele mostra para a gente sinais para que a gente possa identificar quando o fim está próximo, quando o juízo do Criador está próximo. Versículo 37. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Versículo 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E eles não perceberam nada, até que o dilúvio. Observe isso, pessoal. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Note que essa passagem que a gente está lendo agora, esses versículos, a grande maioria dos religiosos, eles utilizam para afirmar que aqui está falando do arrebatamento secreto. Aquele mesmo que alguns somem e ninguém vê nada, a não ser roupas no chão, aviões caindo, carros desgovernados e por aí vai. Porém, aqui está falando do fim, do juízo. O Messias nem sequer cita arrebatamento nessa passagem. Pelo contrário, ele fala que será exatamente como os dias de Noé. Quando o fim daquela era chegou, Noé entrou na arca. E os demais, por não acreditarem, continuaram suas vidas. Quando o dilúvio chegou, Noé foi preservado naquela tribulação, e os demais foram tomados, levados. Isso a gente leu aqui, né? E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Então, como podemos confirmar isso? Porque o Messias manda a gente olhar para Noé, para o que aconteceu lá no início. Então, como a gente confirma isso? Em Gênesis, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, basta acessar. Versículo 21. Todos os seres vivos que se moviam sobre a terra pereceram. Aves, gado, outros animais, insetos e todo ser humano. Versículo 22. Todos em cujas as narinas estava o sopro do espírito de vida,
tudo o que havia sobre a terra seca morreu. Versículo 23, e esse é o mais importante para que a gente possa entender o que o Messias está falando, porque ele manda a gente olhar para cá. Ele eliminou todo ser vivo da superfície do solo. Não só seres humanos, mas também o gado, os animais rastejantes e as aves no ar. Eles foram eliminados da terra. Apenas Noé foi deixado com pessoas que estavam com ele na arca. Observe que eu grifei aqui, tá? Então, quem foi deixado? Noé. Vou ler ainda na tradução mais comum, João Ferreira de Almeida, aquela que todo mundo tem. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Versículo 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Note que o Messias nos manda olhar para Noé. Então, quem ficou aqui somente? Noé. Então, quem levou o que aqui nessa passagem? O dilúvio levou a todos. Então, foi o dilúvio que levou. Não foi Deus que arrebatou Noé e levou Noé para um lugar diferente para que houvesse o juízo na terra. Quem levou foi o dilúvio. Foi o juízo do Criador. O Criador não levou Noé. Não é isso que está escrito aqui. Mas o dilúvio levou a todos os outros que viviam uma vida contrária à do Criador. Muito pelo contrário, Noé foi deixado aqui para passar a tribulação do dilúvio. E o dilúvio, por sua vez, levou a todos. O Criador utilizou o dilúvio como forma de juízo, morte, para um povo que já havia se corrompido com os anjos caídos aqui na terra, e inclusive tendo filhos deles. Dessa relação que surgiram os valentes da Bíblia, os gigantes. Importante lembrar que depois do dilúvio, os anjos caídos continuaram a se relacionar com as mulheres, porque o dilúvio não conseguiu matar ou eliminar anjos, e eles permaneceram. E depois disso, eles continuaram tendo relações com as mulheres. Agora, continuando em Mateus, no versículo 40, o versículo mais usado é esse. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. No versículo 41, 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Então aqui fica muito claro para a gente do que o Messias está falando. Ele não está falando de arrebatamento, ele não está dizendo que se 2 homens estiverem no campo, aquele que se diz super santo, aquele que não tem pecado nenhum, que ele consegue ser melhor que Noé, que ele consegue ser melhor que os discípulos, melhor que os profetas, ele é um super santo, ele vai ser levado da tribulação. Ele vai ser retirado daqui para que haja o juízo na terra. Não é isso que está falando. Muito o contrário. O Messias manda a gente olhar para Noé. E lá, na passagem de Noé, quem foi deixado foi Noé. Quem foi tomado, levado, foi o povo que praticava a injustiça. O povo que vivia conforme os desejos dos anjos caídos.
esse povo que sofreu o juízo. Então aqui não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com arrebatamento, mas sim com juízo. Eu posso te mostrar um outro exemplo ainda. Quando a gente tem alguém próximo da família que tem uma doença grave e ele acaba morrendo. Normalmente, como a gente fala? O fulano de tal teve um câncer, por exemplo, e essa doença acabou levando ele embora. Levando para onde? Quer dizer, ele teve um câncer e ele foi arrebatado? Não. A gente está querendo falar que essa pessoa morreu de câncer, né? O mesmo quando acontece um acidente, uma pessoa foi atropelada. Por exemplo, o carro bateu numa pessoa e ela morreu. O fulano de tal teve um acidente e infelizmente o acidente acabou levando o nosso amigo. Levando para onde? Né? Então, é uma forma que a gente fala. Quando a gente fala que alguém morreu, que alguém recebeu algum tipo de juízo, digamos assim, como morte, a gente fala muitas das vezes, a pessoa foi levada, né? Mas não quer dizer que a pessoa foi arrebatada. Esse levado, esse deixado, ou, né, isso quer dizer em questão de juízo do Criador, e não de levado como um arrebatamento. Espero que essa parte tenha ficado muito clara para você. Então, se você ler esses 2 versículos sem entender um contexto, obviamente que você vai entender o que? Existe um arrebatamento. Mas a gente tem que pegar todo um contexto para poder entender exatamente o que o Messias está falando. E ele nos manda olhar para Noé. E Noé foi deixado, como a gente já leu na passagem anterior. E você pode conferir tudo isso na sua Bíblia. Então, quem aqui será levado? Os que irão receber o juízo do Criador. Eles serão tragados pela morte, mas não levados ao céu por um arrebatamento. Onde você leu arrebatamento nesse contexto? Não vai ter ninguém sumindo. Isso não existe e não tem nada a ver com o que está escrito. Esse levado, como já falamos, é o juízo do Criador que se iniciará neste mundo, para pessoas que estarão no meio dos escolhidos, mas que preferiram viver suas vidas vazias do Criador, mas cheias de seus desejos, e que, por não ouvirem a voz do eterno Deus, entregaram-se novamente às magias e seduções dos anjos caídos, que continuam aqui até os dias de hoje e que terão seu fim definitivo no juízo final. Agora no versículo 42, portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Lembrando, novamente o Messias não diz a data, mas ele nos mostra sinais. Versículo 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Versículo 44, portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não o esperam. Bom, pessoal, creio que ficou muito claro que a passagem mais usada, 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado, não tem nada a ver com arrebatamento. O mesmo das mulheres. Esse levado é juízo do Criador, é morte. Então eu queria apenas agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, né, até o final. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o servo fiel e o servo mau, que tem tudo a ver com o que o Messias já falou até agora. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade.
e a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.